A semente da fé plantada no Japão continua a crescer, enfrentando desafios e florescendo contra todas as adversidades. São Francisco Xavier. Uma das demonstrações mais extraordinárias de fidelidade de todos os tempos é também uma das mais desconhecidas. Isso é trágico não apenas porque a história da Igreja Católica no Japão é importante por direito próprio, mas pelo que ela tem a nos ensinar sobre esperança. O cristianismo, que por séculos foi exclusivamente católico romano, foi levado ao litoral japonês por São Francisco Xavier, por volta da metade do século XVI. Após algumas tentativas e erros, ao longo das 5 décadas seguintes, centenas de milhares de japoneses se converteram à fé. O catolicismo no Japão começou a prosperar e florescer. A cidade portuária de Nagasaki tornou-se um próspero centro para católicos. No entanto, essa era de ouro só foi possível porque o Japão passava por uma enorme guerra civil que já durava um século. O período Sengoku. Senhores da guerra, chamados daimyos, estavam muito ocupados em lutas intestinas para se preocuparem com ameaças externas. A chegada dos portugueses levou riqueza e armas de fogo a muitos deles. Os europeus foram tolerados por causa do afluxo de riquezas e dos armamentos de ponta que traziam consigo. E aonde quer que fossem, levavam também o catolicismo. Comunidades cristãs começaram a brotar em todas as partes das ilhas japonesas. Mas a oposição ao catolicismo já começava a se cristalizar. Na Batalha de Nagashino, em 1575, mosquetes europeus foram decisivos para a derrota de Takeda Shingen e seu clã. A batalha facilitou o eventual surgimento do clã Tokugawa, que viria a ser catastrófico para os católicos. Em 1600, o período Sengoku estava se acalmando e a violência esporádica contra cristãos já havia começado 3 anos antes. O clã Tokugawa finalmente obteve o controle de toda a nação e o seu líder foi transformado em shogun, comandante do exército. Com um Japão unido, o shogunato Tokugawa começou a prestar atenção ao que ocorria no restante do Pacífico. Naquele momento, os poderes europeus apropriavam-se da riqueza material da Ásia e colonizavam a China e as Filipinas de forma agressiva. Temendo que o cristianismo fosse uma ferramenta das nações ocidentais e recordando o papel que os europeus tiveram no período Sengoku, os japoneses começaram a reprimir os católicos. O catolicismo também entrou em conflito com muitas sensibilidades japonesas. O conceito de inferno e a dura condenação da atividade homossexual, que naquela época era muito comum no Japão, eram ofensivos a muitos japoneses. Essas características fizeram do catolicismo um alvo fácil para autoridades que desejavam classificá-las como não japonesas. Os católicos romanos no Japão seriam perseguidos, de forma muito concreta, em parte por causa de sua rejeição da homossexualidade. O catolicismo era visto como uma afronta às religiões tradicionais predominantes, um ataque aos valores japoneses e algo traiçoeiro. Em 1614, a perseguição tornou-se política oficial. Todos os missionários e todo o clero foram expulsos, e todos os convertidos deveriam ser mortos. Qualquer membro do clero que ousasse permanecer era executado. O shogunato teve êxito ao decapitar completamente a Igreja Católica no Japão. Em poucos anos, todos os sacerdotes foram assassinados ou banidos. Os cristãos remanescentes foram obrigados a viver na clandestinidade. Aqueles que eram identificados eram torturados e executados. O catolicismo era visto como uma afronta às religiões tradicionais predominantes, um ataque aos valores japoneses. Entretanto, durante a década de 1630, o Japão começou a fechar-se completamente para o mundo exterior, rompendo todo o contato com nações estrangeiras. Qualquer estrangeiro que desembarcasse em solo japonês era condenado à morte. Todo japonês que deixava o país era proibido de retornar. Em 1644, o último jesuíta remanescente foi arrancado de seu esconderijo e morto. A partir daquele momento, os leigos católicos no Japão ficaram completamente sozinhos, sem sacerdotes e sem qualquer possibilidade de comunicação com Roma. O Japão entrou num período de trevas.
Nem mesmo o Império Romano e o Muçulmano ou as polícias estatais da União Soviética e da Alemanha Oriental conseguiram suprimir o cristianismo de forma tão absoluta. Para os católicos japoneses sobreviventes, aqueles expurgos foram apenas o começo. Todos os que se mantinham obstinadamente fiéis à fé eram condenados à morte, apenas descobertos. As execuções realizadas pelas autoridades japonesas eram brutais o suficiente para causar desconforto no mais cruel torturador romano. Muitos métodos são demasiado repulsivos para serem narrados aqui. Os afortunados eram crucificados, decapitados ou queimados vivos. Muitos outros tinham um fim terrível após dias de tortura. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A hediondez da morte que os mártires sofreram só era igualada pela coragem que demonstravam quando chegava a sua hora. Durante o extermínio do clero, sacerdotes abençoavam as multidões à medida que caminhavam para a sua execução, prometendo que outros mestres viriam substituí-los. Ao fim e ao cabo, a promessa deles se cumpriria. Os que eram queimados beijavam a estaca a que eram atados, agradecidos por serem considerados dignos de sofrer o martírio pela fé. São Paulo Miki, uma das primeiras vítimas da violência anticristã, chegou a proferir um sermão da cruz, uma façanha física incrível se considerarmos os efeitos da crucifixão no sistema respiratório. A igreja no Japão teve de se adaptar para sobreviver. Entrou na clandestinidade e os católicos japoneses passaram a ser conhecidos como Kakure Kirishitans, ou cristãos ocultos. As primeiras coisas eliminadas foram a Bíblia e outros textos, inclusive litúrgicos. Os católicos tiveram de suprimir todas as provas físicas de sua existência. A Bíblia, os ritos litúrgicos e a própria fé tiveram de ser memorizados e transmitidos oralmente. Todas as imagens ou símbolos eram feitos de modo que parecessem artefatos budistas ou shintoístas. Esculturas de Jesus eram feitas de tal maneira que ele ficasse parecido com Buda. Toda a representação visual de Nossa Senhora era feita do mesmo modo. Até o culto litúrgico era camuflado. As celebrações litúrgicas, não havia sacerdotes para oferecer a missa, assumiam várias superficialidades budistas, enquanto conservavam sua essência católica. A Bíblia, os ritos litúrgicos e a própria fé tiveram de ser memorizados e transmitidos oralmente. Quando o rastro dos católicos esfriava, o governo japonês decidia expô-los. Exigia que os cidadãos recebessem um certificado da hierarquia budista, afirmando a sua conformidade religiosa. Além disso, as autoridades começaram a instituir uma política chamada Fumi-e. A população era obrigada a pisar em imagens de Cristo e da Virgem Maria. Qualquer um que recusasse a fazê-lo era torturado até renunciar à fé. Os que não aceitavam eram executados. Os católicos enfrentavam uma variedade repugnante de mortes. Eram inclusive arremessados em vulcões ativos. A igreja resistiu. Os que eram forçados a passar pelo Fumi-e batizavam-no, por assim dizer, considerando uma prática litúrgica que celebrava o perdão de Cristo. Essa situação permaneceu inalterada por 250 anos. A igreja no Japão só saiu das sombras quando o país voltou a abrir as portas para o mundo na metade do século XIX. O padre Bernard Tadé Petitjean foi um dos primeiros a pisar em solo japonês após a reabertura das fronteiras. Quando lá chegou, em 1865, foi abordado por uma mulher que lhe perguntou se era sacerdote do Papa em Roma. Surpreso por ela saber o que era um sacerdote e mais ainda o Papa, ele avançou. Uma vez convencida da identidade dele, ela apresentou-o à igreja clandestina, uma comunidade semi-atrofiada espiritualmente, mas perseverante, que em 2 séculos e meio jamais havia visto um sacerdote. A igreja no Japão só saiu das sombras quando o país voltou a abrir as portas para o mundo na metade do século XIX. O padre Petitjean descobriu que os católicos ocultos do Japão realizaram uma das maiores façanhas da história da salvação. Resistindo por 250 anos a uma campanha de aniquilação, sem nenhum sacerdote, os japoneses conseguiram transmitir a fé ao longo de uma dúzia de gerações, em total isolamento. O rito romano do batismo e o calendário litúrgico permaneceram intactos. Quando a interdição do catolicismo foi suspensa em 1867,
mais de 30 mil católicos saíram do anonimato. Hoje o Japão tem 500 mil católicos. Vivemos em tempos obscuros e não vemos bons sinais quanto ao futuro. Mas os mártires e os católicos ocultos do Japão mostram-nos que a fé pode perdurar mesmo quando somos minoria e, despojados de nossos pais espirituais, somos cercados e caçados como animais. A saga dos católicos japoneses é uma crônica de fé inquebrantável, de resistência contra adversidades inimagináveis e de um testemunho silencioso, mas poderoso, que ecoa através dos séculos. Ao longo de 250 anos de perseguição e isolamento, esta comunidade cristã não apenas sobreviveu, mas também preservou a essência de suas crenças, transmitindo-as de geração em geração sob o manto da clandestinidade. Esta história nos ensina sobre a capacidade humana de manter a fé em face de uma repressão quase insuperável e sobre a resiliência do espírito humano guiado pela luz da verdade divina. Os mártires do Japão, com sua coragem e sacrifício, e os Kakure Kirishitan, com sua astúcia e devoção, nos mostram que a verdadeira fé não necessita de grandes monumentos ou cerimônias públicas para sobreviver. Ela vive nos corações daqueles que acreditam e floresce contra todas as probabilidades, alimentada pelo amor e sacrifício. A história dos católicos no Japão é um poderoso lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode iluminar o caminho e guiar as almas para além do desespero e do medo. Enquanto olhamos para o futuro, incerto e repleto de desafios, o legado dos católicos japoneses nos inspira a manter firme nossa própria fé. Eles nos ensinam que não importam as provações ou os exílios que enfrentamos. Nosso espírito e nossa dedicação podem transcender as barreiras impostas pelos homens e alcançar o eterno. Que possamos carregar conosco a chama dessa fé ardente, essa luz incansável que não foi extinta nem mesmo pelos vulcões da perseguição. Assim, enquanto refletimos sobre o passado, reafirmamos nosso compromisso com o presente e com o futuro, inspirados pela inabalável fé dos católicos japoneses. Que suas histórias sejam uma fonte de força para todos nós, encorajando-nos a viver nossa fé com a mesma coragem e integridade, independentemente das adversidades que possamos enfrentar. A história dos católicos no Japão não é apenas um capítulo do passado, é um chamado contínuo para cada um de nós hoje. Um convite para viver de maneira autêntica e corajosa, sustentados pela graça de Deus que nos guia através das gerações. Meu Senhor e meu Deus, que testemunhastes a indomável fé dos católicos japoneses ao longo de séculos de perseguição, nós te agradecemos pela força e coragem que concedeste a esses fiéis. Neste momento de oração, pedimos que o exemplo deles de resistência e fidelidade sob adversidades extremas sirva de inspiração para todos nós. Que suas histórias de sacrifício e devoção reforcem nosso compromisso em sustentar e propagar a fé católica com fervor e amor, não importando as dificuldades que enfrentemos. Que possamos, como eles, manter a chama da verdade e da graça viva em nossos corações, ensinando a cada nova geração a beleza e a profundidade de viver segundo os preceitos do Evangelho. Que a memória de sua perseverança nos fortaleça na jornada espiritual, lembrando-nos sempre da capacidade humana de superar a perseguição através da fé. Abençoa-nos, Senhor, com a mesma coragem e integridade, para que possamos enfrentar as adversidades de nosso tempo com a esperança e a confiança que só a Tua presença pode proporcionar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós.